Seja bem-vindo ao canal, amado. Você está no canal Celso Fernandes. Eu sou o pastor Celso Santos Fernandes. E queria agradecer também aqueles que têm se inscrito, aqueles que têm feito seus comentários. Vou pedir para que você venha se inscrever no canal, para que você venha dar o seu like, você venha compartilhar. E você é muito bem-vindo. Que Jesus Cristo te abençoe. Hoje, amado, eu vou estar falando sobre a fé e a confissão da Palavra de Deus. Fé e confissão da Palavra de Deus. E o texto que eu vou ler está aqui em Romanos, capítulo 4, no versículo 18 e 19, que diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, avançado de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortalecia, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, irmão, que Abraão, ele creu contra a esperança. Abraão, ele já tinha 100 anos de idade. E Sara também já tinha uma idade avançada. E diz a palavra que ele não duvidou da promessa de Deus, mas ele se fortaleceu dando glória a Deus. A palavra diz em Hebreus, irmão, que Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Temos que ter uma confissão, irmão, de fé firme na palavra do Senhor. Abraão não duvidou por incredulidade, mas ele se fortaleceu dando glória, estando convicto que Deus era poderoso para cumprir a promessa que fez a ele. Nós não podemos, irmão, ser levados pela circunstância. O Senhor, ele também disse para Josué, lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, não cesse de falar do livro dessa lei, tendo cuidado de fazer tudo quanto dele está escrito, então fará prosperar o teu caminho. Então, irmão, esse foi o conselho que também Deus deu a Josué, para que Josué, irmão, ele não cessasse de falar do livro da lei, que ele meditasse de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo quanto nele estava escrito, né? Porque, irmão, quando nós falamos, nós estamos dando autoridade, através das nossas palavras, a Deus para agir na nossa vida, por meio da nossa fé, ou estamos, irmão, dando autoridade ao inimigo das nossas almas. Quando nós, irmão, falamos palavra de derrota, palavra negativa, nós atraímos, irmão, o mal. A negatividade, irmão, atrai aquilo que é negativo, né? E a fé é algo positivo, é algo que vem de Deus. Então nós temos que ter essa fé, irmão. E, irmão, a palavra diz que, aqui em Romano, no capítulo 10, no versículo 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, irmão, nós vemos que para a pessoa ser salva, ela tem que confessar sua fé em Jesus Cristo e crer com o coração. Não se crê, irmão, com a mente, com o entendimento.
Salomão, ele diz em Provérbios, não te estimbe no teu próprio entendimento. Por quê, irmão? Se você for olhar pelo aspecto humano, pelo aspecto natural, você não vai conseguir, irmão, desenvolver uma fé bíblica, uma fé espiritual, uma fé que agrada a Deus. Nós temos que crer, irmão, na palavra do Senhor, nas promessas de Deus. Abraão se apegou na promessa. Você tem que se apegar à palavra de Deus. E você tem que confessar a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, irmão, na época de Abraão, não havia escritura, irmão. A escritura só foi dada anos, séculos à frente a Moisés. E Abraão, mesmo assim, ele creu em Deus, irmão. Ele creu na promessa de Deus, que a sua descendência, né, irmão, seria como o pó da terra, como as estrelas do céu. E ele não duvidou, irmão, da promessa de Deus. Então não duvide, irmão, daquilo que Deus ele tem prometido para você. Diz a palavra do Senhor também, irmão, aqui no livro de Tiago, Tiago capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Tiago capítulo 2, no versículo 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: a fé e obras. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas se não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, sem contudo não lhe dá o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Mas também alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem obra, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Porque tu que Deus é um só, faze bem, até os demônios creem e temem. Quer, pois, ficar certo o homem sensato, de que a fé sem obras ela é morta, inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque, vez que a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, não somente fé. De igual modo, não foi também justificado por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter, irmão, uma confissão de fé, mas como essa palavra diz, né, irmão? Confissão e ação. Porque Deus ele falou para Josué, tendo cuidado de fazer tudo quanto está escrito nesse livro. Porque, irmão, a palavra de Deus, ela só tem poder, ela só transforma a vida daquele que pratica. Jesus ele falou isso lá em Mateus, no capítulo 7, 24. Que é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, é comparado ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Então, irmão, que a nossa fé ela possa estar fundamentada em Cristo, irmão, né? Não desiste, irmão, de crer na palavra de Deus. Não desista de confessar a palavra de Deus. Não se deixe ser levado, irmão, pelas circunstâncias, por palavra negativa, por circunstância contrária, por sentimento ou emoções humanas. Mas a fé, irmão, é uma coisa espiritual. Lá em Efésios, Paulo fala: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não provém de vós, é dom de Deus. Então, a fé, irmão, é um dom espiritual, um dom de Deus, uma habilidade sobrenatural que Deus dá a você para que você creia. Então, irmão, confesse a palavra de Deus sobre a sua vida, né? Paulo, ele diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Porque, irmão, Deus é aquele que nos fortalece.
Deus é aquele que nos assiste às nossas fraquezas. Deus é aquele que está conosco, né, nos momentos de maior dificuldade da nossa vida, né, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Né, nós podemos confiar em Deus, porque aquele que confia em Deus, ele não é confundido, né? E aquele que crê na sua palavra, ele vê a glória do Senhor. Porque Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Abraão, né, esperou 25 anos, mas ele recebeu a promessa de Deus. A promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão. E se você perseverar, irmão, as promessas de Deus, elas vão alcançar você e vão transformar a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Obrigado por ter ouvido essa palavra. Amém.